Olá, gente, segunda série, redação. Olha, antes de a gente iniciar a aula, né, a gente vai trabalhar um pouquinho com essa... Quando eu vi essa tirinha, eu disse, olha, é bem compatível justamente com a proposta, né, a proposta de redação do Enem. A proposta de redação do Enem, ela vem trazer para a gente, não é, como a gente está trabalhando texto dissertativo argumentativo, né, essa questão do treino, essa preparação aí para a terceira série do médio. Então eu trouxe para a gente ter essa noção melhor, sair do abstrato para algo concreto. Na tirinha ele diz bem assim, uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação. E toda opinião deve ter um bom fundamento. Perceberam no finalzinho o que ele coloca, que toda opinião deve ter um bom fundamento, gente. Quando a gente fala em proposta de redação, né, de temática, de escrita, é nada mais é do que a gente defender um ponto de vista, né? A defesa do ponto de vista. Por isso que ele fala, né, que toda opinião deve ter um fundamento, a gente sair do achismo. Né? Observe que vocês, defesa do ponto de vista, quando a gente vai expressar um pensamento, normalmente a gente vai colocar o que a gente pensa, a gente começa como? Eu acho que, ou seja, são os achismos. Quando a gente vai escrever falando, ainda tudo bem, né? Agora, quando a gente vai escrever, acabar os achismos, a gente precisa de uma fundamentação, certo? No próximo slide, ó, eu trouxe para a gente, para vocês, né, observarem a própria prova do Enem. Essa é recente, né, o Enem 2019. O que eu quero que vocês observem aqui, as instruções, esse passo a passo. Antes, a prova de redação aparecia logo depois, né, tinha a capa na contracapa. Agora a prova, nessa proposta, aparece no meio do caderno, né? Você tem que folhear para encontrar a proposta. Né, como naquele dos achados e perdidos, né? Você vai lá procurando onde é que está a proposta de redação, mas vocês encontram, está lá. Então, que instruções são essas? Ó? O rascunho, existe uma parte específica para vocês escreverem livremente, né? Pode ser, deve, olha esse verbinho, né? Deve, ou seja, você não pode, na verdade, se utilizar do caderno para estar fazendo as suas observações. Você tem que usar aquele espaço, né, para você fazer o seu rascunho. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, então só pode ser cor, né, de tinta preta, e na folha própria, em até 30 linhas. Inclusive, gente, é porque eu acho que eu não trouxe para vocês a própria página da folha de redação. Chega na 30ª linha, não tem nenhum espaçozinho, é bem pequenininho. Aí tem aqui a 30ª e tem um espaçozinho pequenininho. Ninguém vai escrever ali embaixo, é proibido, ok? A redação que apresentar cópia dos textos. Olha, isso sempre me perguntam em sala. Professora, eu posso usar? É bem tentador, né, gente? Quando a gente vê na proposta esses textos que são chamados de motivadores, dá vontade de pegar o que está escrito e escrever para ajudar, né? Só que não pode. Você pode até utilizar. Olha só o que ele coloca. A redação que apresentar a cópia dos textos motivadores é tanto daqui quanto da prova. Porque às vezes tem questões que traz essa temática da proposta. Aí o aluno, isso aqui eu vou usar na minha redação. Ele diz o seguinte, que se você utilizar vai ser desconsiderado. O que é desconsiderado? Ele vai passar por cima. Ele vai começar a ler, copiou, pula, vai para outra parte. Então vai perder o sentido, não é? Olha aqui as possibilidades de levar zero, né? Uma possibilidade de você levar zero, obviamente, é justamente o quê? Você fugir totalmente do tema. O que seria essa fuga total do tema? O tema falar sobre a persistência da violência contra a mulher e você escreveu um texto sobre violência contra os animais. Poxa, não está falando contra a mulher, como é que você colocou os animais? Colocou outra temática. Então, se você fizer a abordagem de uma outra temática, aí sim, zero.
Ali ele não coloca uma situação, mas tem no manual de redação, né, do candidato, né, que vai fazer a prova de redação. Existe esse termozinho lá no manual, tangenciar, que não é que vai levar a zero, não vai levar a zero não. O que é tangenciar? É você se afastar, colocar informações, certo, que não contemple de fato a temática. Por exemplo, quando a gente vê lá a persistência da violência contra a mulher, você vai falar sobre vários tipos de violência e esquece de falar sobre a violência contra a mulher. Então, você está tangenciando, você está se afastando do tema. Então, tangenciar é você se afastar. Escrever uma coisa lá longe. Teve um tema, eu acho que foi esse, gente. Se salva a memória, sobre os surdos. O que foi que muitas pessoas fizeram? Falaram sobre a questão da educação especial, né, do portador, né, de necessidades, desculpa, pessoa com deficiência, mas esqueceram de enfatizar o surdo, porque ele tinha essa expressão surdo, aparecia na proposta de redação. Então, se você não faz a abordagem sobre o surdo, você tangencia, você se afasta, ok? Bom, quem escrever até 7 linhas, olhe, uma coisa besta, mas é bom o aluno observar uma coisa. Existem as linhas da proposta de redação. Sabe o que é uma linha para eles, gente? É escrever até a metade. Vocês acreditam que se você escrever menos da metade, vou botar aqui, eles não consideram isso como linha, viu? Então, tome cuidado com isso. Certo? Existem 2 regrinhas aí implícitas, né, que as pessoas deixam passar, essa é uma delas. A outra regrinha é cuidado com essa separação da palavra aqui. Por exemplo, professora, dê um exemplo. Eu vou colocar uma palavra que me veio aqui à mente, carro. Aí a pessoa, como é que se separa carro, gente? Fica aí, como é que se separa carro? Aí a pessoa esquece as regrinhas básicas de separação de sílaba e coloca aqui o erro da separação. Aí ele vem aqui, ó, cá, e traz os 2 Rzinhos aqui para cá, sendo que o RR se separa, né? Aí ele vem, ó, deveria colocar, né? Aí sabe como é essa regrinha aí que a gramática chama? Inclusive no manual de vocês tem, no manual de redação do Enem. Quem não tiver lido, tem em PDF. É a regrinha de translineação. Que regrinha é essa, professora? Translinear é você transpor, você pegar parte da palavra que não cabe aqui e trazer para cá, porque esse linear aí, lineação aí de linha, certo? É transpor. Então, tem as regrinhas, vale a pena. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. O que seria esse desconectada? É você fugir do que está sendo proposto, ou seja, escrever sobre outra coisa. Apresentar nome, gente, existe um espaço na folha de redação e vocês precisam tomar muito cuidado. Eu mesma gosto de ficar desenhando para passar o tempo às vezes, viu? Para mudar o foco do cérebro. Aí você chega e faz uma florzinha aqui. Não pode fazer nenhuma marcação de prova. Nada, em espaço, nem um pontozinho não pode. Certo? Então, não use o espaço da folha. Próximo slide. Aí eu trouxe para vocês visualizarem, não é? Aqui, essa daqui é sobre o surdo mesmo. Vamos ver a proposta. A proposta está aqui, ó. Proposta de redação. Como é dentro de um parágrafo, vocês precisam observar, é dentro do parágrafo. Ó. A parte da leitura dos textos, ele fala a partir da leitura, não é com os textos você escrever. Ele diz que a partir do que você lê, você vai escrever, unindo o que está aqui com o seu conhecimento. Vamos ver cadê o tema. Olha ele aqui, é tema-título, né? Desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Ele fala aqui, quais são as palavras-chave? Desafios. Bom, desafio, para eu ter um desafio é que por esse caminho eu tenho obstáculos. Formação, então ele está pensando de quê? Em um processo aí, de um caminho educacional. Ele está só se referindo à escola enquanto 4 paredes, será?
surdos, aí ele está delimitando, certo? Então não pode deixar de analisar o tema, certo, gente? Próximo slide. Aí eu trouxe os 5 eixos para vocês pensarem na redação como algo global, que vai envolver não somente a língua portuguesa, né, gente? A gente vai envolver várias linguagens. A gente precisa, assim, compreender esses fenômenos. Imagine, se a gente está falando sobre meio ambiente, a gente tem que ter o conhecimento mínimo, né? Esses desastres que estão acontecendo, essas queimadas que estão ocorrendo, né, na Amazônia, no Pantanal, desculpe. O que acontece ali, gente? E agora? Quais são, na verdade, os fenômenos que estão por trás disso? A gente precisa entender a sustentabilidade, não caiu essa temática ainda, mobilidade urbana, certo? Então, a gente precisa entender um pouco, né, o que está por trás dessa temática. Enfrentar as situações, problemas, quais são os possíveis caminhos, né? Construir essa argumentação que é defender esse ponto de vista, e eu preciso de uma bagagem para isso, né? Os aspectos filosóficos, históricos, geográficos, e elaborar a própria redação, certo? Próximo. Bom, aqui são as competências que a gente vai trabalhar, certo? Eu vou começar um pouquinho hoje, vocês vão ver nas próximas aulas que a gente vai estar trabalhando as competências. Basicamente, a gente tem aqui a número 1, a própria norma padrão, o que é o que a gente está aprendendo, né? Que a gente está praticando. Ele quer que a gente domine isso, não só demonstrar por demonstrar, a gente tem que dominar, ou seja, na sua redação inteira tem que ter as regras da língua portuguesa, né? Compreender a proposta. Ora, vocês perceberam que eu não saí lendo o tema rapidamente, né, o tema que estava no slide anterior. Eu fui analisando as palavras-chave, justamente para essa tentativa de compreender a proposta, né? Eu só vou ler rapidamente porque a gente vai trabalhar isso passo a passo. A gente precisa selecionar, né, relacionar, organizar, interpretar informações. Tinha gráficos, né? Tinham gráficos nos textos motivadores. Esse demonstrar os mecanismos linguísticos, a gente já domina aqui, né, na variação da língua. E elaborar uma proposta de intervenção, que isso aqui é próprio, né? A proposta é própria, né, da conclusão, do último parágrafo. Próximo slide. Bom, aqui ficou cortado, vai ter que pular, eu não vi o posicionamento, mas aí ele vai trabalhar a competência 1. Né? Nessa competência 1, eu venho colocar isso aqui, ó, gente, esse aspecto gramatical. Algumas regras muito mais trabalhadas em termos de escrita do que outras, tá certo? No próximo slide. No próximo. Bom, aí ele vem trabalhando a competência 2 especificadamente. Né, quando ele fala em selecionar, organizar, aí eu venho com uma palavrinha-chave que resume isso aí tudo, né? Que é repertório cultural. Para a gente adquirir esse repertório, essa bagagem, né, a gente precisa de quê, gente? De leitura, certo? Então, essa prática de leitura a gente vai adquirindo, né, formando nossa bagagem. No outro slide... Bom, agora vem a atividade, certo? A gente vai, como vocês já adiantaram bastante as atividades do módulo de vocês, né? Dos capítulos, eu trouxe uma atividade diferente. Vocês vão escolher uma das tirinhas abaixo, certo? E escrever uma introdução do texto dissertativo argumentativo. Além de vocês escreverem essa introdução durante o plantão, aí vocês vão apresentar essa ideia principal, viu, gente? Vocês vão escrever a introdução e durante o plantão vão abordar a ideia-chave, a ideia principal. Lembrando que é a ideia-chave que forma a tese de vocês, esse fundamento, essa defesa do ponto de vista. Até a nossa próxima aula.